Olá, meus amores do segundo ano, dando continuidade às nossas aulas de segunda-feira. Agora, com a disciplina de língua portuguesa, nós vamos ter leitura, interpretação de texto, gênero textual, ortografia, palavras com F e V. Vamos lá? Bem, nós na página 16 do livro de vocês, gostaria que vocês pegassem o livro agora para observar. Nós temos uma indicação de leitura que é muito legal para vocês, que é chamado Um Conto na Índia, de Patrícia Senna. Como vocês podem ver, na capinha tem um castelo. Esse castelo fica na Índia e aí tem uma história maravilhosa para a gente acompanhar. No livro também de vocês, na página 16, nós temos uma atividade referente a essa capa desse livro. Então, as perguntas que nós temos é: qual é o título da história? Quem escreveu? Certo? Então, essa é a atividade que vocês vão responder observando a capinha desse livro. Certo? Qual é o nome do livro? Que é o título da história. Quem escreveu o livro? Vocês vão olhar, vão observar e responder, certo? E vão olhar também na capinha do livro e circular o nome de um país, né? Que país é esse? Onde se passa essa história? Então, na capinha do livro, vocês vão fazer o círculo no nome desse país, ok? Então, isso nós estamos observando o que vem na primeira parte, que é a capa do livro, certo? Vamos lá. Como vocês podem ver, nessa imagem, nós temos duas figuras que representam a nossa história, que é o momento de leitura, a foca e a vaca. A foca, como vocês podem ver, ela sabe fazer várias coisas. Ela é adestrada. A vaca, ela não é adestrada, mas ela fica olhando o tempo todo para a foca. Por quê? Porque ela acha bonito a vida que a foca leva. Vamos observar o que aconteceu nessa história das duas? Foca e vaca. Vamos lá, um momento de leitura. Página 16 ainda, acompanhando. Tá bom? Beijos. Vamos lá. A foca era adestrada, a vaca desajeitada. Um dia fizeram acordo de trocarem o seu modo. A foca ficou desajeitada, a vaca adestrada. E os papéis foram trocados. E foi aquela atrapalhada. Então, quem escreveu foi a equipe pedagógica do livro, né? Os que se reuniram para compor esse livro. O livro é de língua portuguesa, página 16, Formando Cidadãos. Então, todo mundo na página. E aí vai ter algumas atividades. Vocês podem ver que o V e o F são as letras que fazem parte da nossa leitura, da nossa história. E a história conta a troca de duas pessoas, cada uma com seu modo de vida, mas que uma e outra invejava a vida da outra, né? Queria saber como era a vida uma da outra. Já pensou se vocês trocassem de vida com seus coleguinhas? Como ia ser? Então vamos lá. Vamos acompanhar agora a ortografia da história com palavras da letra F e letra V. Letras F e V. Nós temos a dona Formiga e a dona Vaca. A formiga ficou alegre porque ela vai nos ajudar a identificar a primeira letra do nome dela. Escrever palavras com letra F. E a vaca também, né? Porque é o primeiro nome da letra dela, a vaca. Então, vamos lá ver palavras com F e com V, para a gente saber? Vamos lá.
Momento desafio. Descubra a letra inicial de cada figura. Se começa com o F e se começa com a letra V. Vou dar a primeira dica. A primeira imagem, nós temos camisas de malha penduradas em alguma coisa. Toda vez que a mamãe lava suas roupas, elas penduram em alguma coisa. Essa palavrinha começa com F ou com V? Então, nessa parte que tem o tracinho, que tem as letras escritas que formam uma palavra, e no início tem um tracinho que não tem nada, é onde vocês vão escrever e adivinhar qual é a letra que vocês vão escrever, se é com F, se é com P. E vão escrever no caderno de vocês essas palavras. E pelo WhatsApp a tia vai acompanhar quem escreveu, tá? Vamos lá? Tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são muito inteligentes. Vamos à próxima. Hoje também nós vamos aprender o que são os gêneros textuais, porque nós vamos estudar um tipo de gênero textual daqui a pouco. Então, para que vocês tenham conhecimento do que são gêneros textuais. Os gêneros textuais são todas aquelas formas de linguagem, então refere às diferentes formas de linguagem empregadas no texto. Então, são escritas de textos de várias formas que nós fazemos. Ele pode ser escrito, uma escrita no jornal, no livro, um bilhete, uma carta, o próprio computador que você utiliza e escreve, o WhatsApp também, do telefone. Então, tudo isso são produções textuais que a gente escreve para alguém. Estas formas, elas podem ser formais ou informais. Por que formais? Porque segue uma linha das regras gramaticais. Nós temos um livro chamado Gramática, que são as regras da escrita da língua portuguesa. E as informais são aquelas que eu escrevo que não tem tanta exigência dessas regras. Então, eu posso escrever descontraidamente. Entenderam? Então, vamos lá? Ao próximo. Então, aqui, como vocês podem ver e observar que a tia falou antes que era o jornal, o tipo de escrita, né, de produção de texto, que estão dentro dos gêneros textuais. A carta, como vocês podem ver aqui em cima com a caneta. Os computadores que estão aqui nessa figura do meio. A receita, aqui é de mousse de maracujá, mas pode ser uma receita de bolo, uma receita de sorvete, certo? O próprio brigadeiro que a gente faz no dia a dia. Tudo isso são receitas, que é como você faz o processo, né, do brigadeiro ou do mousse de maracujá. O bilhete, que é o que a gente vai conhecer hoje, que é um tipo de gênero textual. Os livros que a gente tem, agora no momento vocês estão estudando por ele, e os gibis, os livros. Aquele primeiro livro, Um Conto na Índia, que a tia indicou para fazer a atividade do livro, para vocês olharem e observarem a capa, o que contém na capa. Também é um tipo de gênero textual, ilustrativo. A ilustração são os desenhos que vão fazer referência à escrita, o que acontece na história. Então, tudo isso são gêneros textuais, que faz parte do nosso cotidiano. Então, agora nós vamos para o bilhete. O bilhete hoje é o tipo de gênero textual que vamos aprender. O bilhete ele tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. Então, se eu escrevo, eu irei informar alguma coisa que aconteceu na minha vida. Ou que eu queira que aconteça, certo? E que alguém participe desse acontecimento. A linguagem, ela é informal. Por que informal? Porque ela não segue as regras da língua portuguesa, ok? Eu escrevo informalmente, quer dizer, eu escrevo sem a preocupação de estar colocando as regras gramaticais, mas as escritas das palavras têm que ser corretas. A linguagem, é por isso que ela é informal. E o texto costuma ser breve, quer dizer, é um texto bem pequeno, não precisa ser grande. Já que é um bilhete, é apenas uma espécie de comunicado ou convite,
certo? Ou algo que você pode ter ganhado uma boneca e quer comunicar a uma colega sua, ou uma prima, ou um bilhete para o papai, para a mamãe, para algum parente seu. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. O emissor, o destinatário, por exemplo, para quem eu vou enviar. Se é uma colega minha, eu terei que colocar o nome dessa colega. E o emissor, caso sou eu que estou emitindo, sou eu que estou enviando e eu também preciso colocar o meu nome. Vamos à frente para ver as regras. Então, como eu falei antes, é uma linguagem formal, ela caracteriza por conter expressões utilizadas na linguagem oral, às vezes palavras do cotidiano que eu utilizo e escrevo para conversar com alguém, para mandar esse bilhete, de forma bem descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. E é uma linguagem livre e espontânea. Nós temos o gênero textual chamado bilhete, como vocês podem ver, ele está pendurado com um pegadorzinho, isso aqui é um bilhete, e nós temos as regras básicas para escrever esse bilhete. Ele é um texto curto que transmite uma mensagem de aviso, um pedido, ou perguntas breves, serve para haver uma comunicação entre você e as pessoas que você quer interagir, que você quer comunicar alguma coisa. O bilhete ele é composto pela data, ele tem que ter a data em cima, o nome de quem vai receber o bilhete, quer dizer, do coleguinha para quem você está enviando, a mensagem, que é o fato que você vai descrever, né? Se você ganhou a boneca, se você vai fazer um convite para um aniversário, se você vai dar um aviso que saiu, ou se você vai pedir algo a alguém, a despedida, né? Beijos, abraço, fica com Deus. Tudo isso faz parte da despedida e o seu nome, porque é você que está enviando. Como você pode observar, essa menininha, o nome dela é Doris, e ela escreveu um bilhete para a amiga dela. Vamos ver o que a Doris escreveu, o que estava acontecendo com ela, e vamos observar se ela escreveu corretamente, a Doris. Então, ela colocou aqui a data, olha, que ele pede, 15 de junho de 2004, e ela já dá início à mensagem. Vou viajar com a minha família e não tenho com quem deixar. Meu cachorrinho, até a nossa volta. Ele se chama Juco e é muito mansinho. Você poderia cuidar dele? Obrigada, Doris. Quer dizer, a Doris fez o bilhetinho direitinho. Ela ia viajar e precisava deixar o Juco, que era o cachorrinho dela. E ela não tinha com o que deixar, então ela solicitou a essa amiga dela. Mas a Doris esqueceu de colocar alguma coisa. Alguém aí do outro lado da telinha já sabe o que foi que faltou? Se sabe, que bom. Então, o que faltou foi o nome da amiga dela. Quer dizer, ela escreveu, mas a gente não sabe quem foi a amiga dela. Então, ela teria que colocar o nome, certo? Então, primeiro a data, depois o nome, a mensagem, por último, a despedida e o seu nome. Então, isso daí são as regrinhas básicas para um bilhete. E vocês vão escrever um bilhete no caderno de vocês. Pode ser uma frase curta. Pode ser para quem quiser enviar. Ou para quem quiser escrever, vocês colocam no caderno, ok? A tia vai olhar pelo WhatsApp também. Vamos lá? E aí, na página 17 do livro, vocês podem observar que tem um bilhete. E esse bilhete nós vamos ler agora para saber qual foi a história da Alice. A Alice que veio o bilhete para uma amiga dela. Vamos lá, observando? Vamos à leitura. Então, o bilhete do livro, página 17, ela inicia o bilhete chamando a Bianca, que é amiga dela, então vamos lá. Ela escreveu: Bianca, confirmei o dia da apresentação da nossa peça teatral na escola. Será nesta sexta-feira, às 16 horas. Precisamos conversar para dividirmos novamente os papéis, pois Júlia realmente vai sair. Então temos de ver se um de nós fará o papel dela ou se vamos convidar alguém para fazer. Quando você chegar lá, Quando você chegar, liga para mim e te conto os detalhes. Beijos, Alice. Então, como vocês estão observando, o bilhete tem. Vamos ver se a Bianca, na observação de vocês, escreveu o bilhete corretamente. Ela colocou o nome da amiga, tudo bem.
Ela colocou a mensagem da apresentação, que uma amiga dela não podia ir, teria que alguém substituir e que depois ela contava os detalhes com mais calma ela, entendeu? E colocou a despedida beijos e o nome dela Alice, porque é a Alice que enviou para Bianca. Mas está faltando alguma coisa aí. A Doris, na imagem anterior, ela esqueceu o quê? Ela esqueceu o nome da amiga. A Bianca aqui, ela esqueceu de colocar, não foi o nome da amiga. O que foi, gente? Quem estiver do outro lado, eu quero que vocês observem o que é que está faltando. Acredito que já devem ter dito. Isso mesmo. A data. Ela esqueceu de colocar a data. Então, o bilhete ficou incompleto. Incorreto nesse jeito, porque faltou a data. Então, tem que ter o nome e a data, e a mensagem, a despedida e o nome de vocês. A Doris esqueceu a data. A Alice esqueceu. Desculpa, a Doris esqueceu o nome da amiga. E a Alice esqueceu a data. Então, por favor, quando fizer o bilhetinho, façam tudo direitinho, ok? Para te olhar. E embaixo vocês podem ver que nós temos envelopes, 2 envelopes, e nós temos um bilhete que está com alfinete. Então, o bilhete pode ser deixado em qualquer parte da sua casa. Na escola, no mural de recados. Então, como vocês veem, ele é pequenininho, um pedaço de papel, e aí vocês explicam o que querem. Então, esse foi o nosso assunto, né? E o gênero textual bilhete que nós conhecemos hoje. Beijos, vamos à próxima disciplina.